Mas, Paulo, eu queria falar um pouco antes disso agora, então. Antes da escalada profissional, tem o começo da vida de estudante. E aí, eu não vale mentir porque eu te conheço. O que você falar de mentira aqui, eu vou corrigir depois. eu queria te perguntar Você acha que só você sabe da algumas vida coisas. da minha Primeiro, vida, né? o que é um bom aluno para você e o que é um aluno ruim? Que tipo de aluno você foi e quais foram as suas experiências ou suas inspirações na sua vida? Quais professores foram inspirações na sua vida? Fala um pouquinho disso. Eu também sei muita coisa de você, viu, Bruno? Então vamos manter um, né? Se a gente começar a falar aqui agora, mas vamos lá. Bom, eu entrei na fisioterapia muito ao acaso. Eu fui aquela pessoa, né, que quando completou 18 anos estava mais perdido que coelho de quermesse. Não sabia nem o que está acontecendo na minha vida, eu era imaturo mesmo, né? Então eu assumo completamente esse momento da minha vida. Então, eu falo que eu tive a oportunidade de entrar na fisioterapia no sentido de que eu tinha tentado já vestibular para direito, para administração, perdido completamente. E ali a fisioterapia era uma faculdade que tinha na minha cidade, minha mãe não tinha recursos para que eu estudasse fora, pagasse república, né? Mas ela falou assim, meu filho, eu quero que você estude. Você vai ter que estudar, vou deixar isso para você na sua vida e você pode escolher uma faculdade aqui em Lins, né, onde eu morava, que você vai estudar. E ali eu pensei, eu estava no momento que eu estava com amizade com umas meninas da sua sala, inclusive, né, eu fui bicho do Bruno, lá na fisioterapia, e elas me apresentaram uns livros, né, da fisioterapia, de anatomia, me contavam um pouco das aulas, elas estavam no primeiro ano, e como eu estava naquela amizade naquele momento, eu falei, vou tentar vestibular para fisioterapia, mas foi Deus que direcionou mesmo, porque eu nem sabia do que se tratava. Eu tinha, na época, um amigo meu que teve um acidente grave, né? E ele fazia fisioterapia domiciliar em casa. E eu sempre, quando eu estava com ele, eu via o fisioterapeuta trabalhando. O que eu tinha de conhecimento da fisioterapia era somente isso. E ali eu entrei na faculdade sabendo da responsabilidade, por quê? Eu não podia estar ali só para brincadeira, no sentido de que minha mãe estava depositando seus esforços para que eu me formasse, né? Então eu tinha esse compromisso comigo, né? Esse compromisso com a minha mãe de que eu não ia pegar dependência nenhuma DP, que eu ia aproveitar ao máximo daquele conhecimento para que fosse oportunidade para a minha vida profissional. Então, quando eu entrei ali, me matriculei, eu sempre fui um perfil de aluno, né, e aí não posso nem mentir também, onde eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, sempre fui aquela pessoa que estava sempre em todas as festas, me relacionando com todos os outros alunos de outros cursos de graduação, inclusive, né? Tanto que quando eu entrei, o Bruno, que era meu veterano, me chamou para o diretor acadêmico para ser relações públicas, né? Então, logo ali eu tive a oportunidade de estar dentro do diretor acadêmico e ali eu falo que foi uma oportunidade tão boa porque foi a primeira vez que eu comprei uma agenda para minha vida, né? Então eu tinha uma agenda ali que eu tinha responsabilidade no diretor acadêmico para prestação de contas, para reuniões, né, para um monte de coisa que a gente eu usava como pauta, cresci muito naquele momento, naquele ambiente, mas sempre foi o perfil de aluno. Vamos lá, você perguntou qual o perfil de aluno? Eu fui aluno que eu estava bastante presente nas peças. Eu não posso nem falar o contrário, porque quem me conhece daquela época e for ouvir isso aí, eu falar que eu estou mentindo. Mas eu tinha muita responsabilidade quanto aos estudos. Então, eu sempre estava com um grupo de alunos na minha sala, né, que estudavam, sempre lendo os livros que me pediam para ler, sempre atento. Eu falo que, por pior que falasse, a primeira carteira da sala do lado da porta era minha, porque ele estava sempre do lado do professor, discutindo. Eu não gostava, eu nunca fui muito passivo de aula, eu sempre conversei muito com os professores. Então, conforme ele trazia uma informação, eu trazia minha impressão, ou quando eu tinha uma dúvida, eu perguntava na hora. Então, eu fui um aluno participativo em tudo. Eu acho que o que falta muito em alguns alunos hoje é isso, né? Eu era participativo dentro da sala de aula, eu era participativo com o meu grupo de alunos da fisioterapia, eu era participativo fora da sala de aula e sempre estava querendo ali estar em todos os ambientes. Então eu fui esse perfil de aluno, né? Que faz parte da minha personalidade, inclusive hoje, até hoje, né? Esse perfil participativo, de estar me relacionando bem com as pessoas, né? Sempre busquei isso para minha vida, faz parte do meu perfil social, isso tudo, né? Você fez outra pergunta, você falou assim,
é, inspirações na época da graduação. Né? A gente tinha naquela época, né, Bruno sabe, os nossos supervisores de estágio na época ali, onde alguns, né, eram muito acessíveis, né, alguns professores eles estavam sempre do nosso lado, até no ambiente de confraternização, né? Então são pessoas que a gente se espelhava muito, porque chegava no último ano na graduação, a gente estava em contato com estágio, com tudo, se você perguntasse para mim naquele momento o que, que você quer para sua vida, eu falava, eu quero isso, né? Porque era um ambiente muito gostoso, daquela pessoa que estava envolvida com pesquisa, fazendo, né, a ciência, aquela pessoa que estava na clínica com os seus alunos, né? E que às vezes tinha seu consultório próprio. Então, a gente se esperava muito dos nossos professores e fisioterapeutas que estavam com a gente mais no último ano, né? Então, eu falo que era, naquela época, as grandes fontes de inspiração. Alguns deslancharam, alguns conseguiram ter oportunidades maiores que a gente tem contato até hoje, e eu fico muito orgulhoso de ter sido aluno e hoje ser colega aí, e amigo de muitos deles, né? Mas durante a vida profissional a gente vai conhecendo pessoas, né? Então, particularmente, eu falo que eu sempre tive grandes inspirações, né? E eu não posso, né, agora deixar de falar, né, que trabalhar com o Bruno em todo o processo que eu tive, desde a minha graduação até hoje, foi uma pessoa que eu sempre gostei de muito estar ao lado, sempre gostei muito de ouvir, e sempre uma pessoa que foi grande parceiro em muitos momentos da minha vida. Então, tem muitas pessoas boas que você tem que estar atento, tem que estar ao lado, para que você consiga é, é, ter uma experiência legal e tirar frutos daquilo. Né? Eu ouvi uma frase semana passada, Bruno, um colega nosso lá na clínica, na Endamantina, ele falou um negócio que é verdade. Ele falou assim: é, para você ser grande, esteja entre os grandes. Né? Aí, inclusive, ele brincou e falou assim: ó, se você tem entre o seu ambiente, né, próximo 4 pessoas milionárias, você pode ser o quinto. Então, eu falo muito para as pessoas assim, eu falei para meus alunos isso semana passada, né? Eu falei assim, olhe para o seu lado e veja quem são as pessoas que estão ao seu lado. Você tem ao seu lado pessoas com perspectiva boa, que vai, né, pensar para frente, que vai buscar oportunidades. Agora, se fica aquela pessoa sempre reclamando da vida, aquela pessoa onde tudo que faz dá errado, você está nesse caminho também. Então, eu falo que a gente tem que estar sempre buscando estar próximo das pessoas que são exemplo e que podem estar com a gente aí numa parceria, num processo, para as coisas a partir daí funcionarem melhor. Né? Eu, nessa vida minha aqui de fisioterapia vestibular, sem querer, né, eu encontrei aí, na verdade fui convidado, né, para fazer parte de um grupo hoje de 5 grandes fisioterapeutas vestibulares do Brasil. A gente tem um projetinho onde quinzenalmente a gente conversa com as pessoas mais próximas da área, né, gratuitamente. A gente abre ali um link do Zoom e a gente, cada 15 dias, conversa sobre um assunto, discute um caso clínico. E eu falo que são pessoas que estão muito bem inseridas nesse mercado de trabalho e que ali eu fui convidado para fazer parte desse projeto. Então eu vejo lá o Bruno, que é um osteopata, o Hermínio, que é um osteopata, inclusive, também. Aí tem o Lázaro de Santa Catarina e também o Luiz Carlos, que ele é de Minas Gerais. São em cada canto do Brasil, né? Um mineiro, um catarinense, eu tô aqui em São Paulo, um carioca, né? E um do Espírito Santo, um capixaba. Então são 5, né? Onde a gente conversa. Então você está nesse ambiente, né, favorece bastante, porque você está em evidência, você mostra competência, você conversa com as pessoas, e é um nicho de pessoas que estão muito bem inseridas. Então eu falo que a gente tem que estar sempre buscando estar próximo das pessoas que a gente acredita que podem, né, trazer frutos a partir dali, não no sentido de apenas buscar frutos, mas você estar junto de pessoas que podem agregar de alguma forma e que você considera como um exemplo. Acho que a ideia é essa. Então, desde a graduação, eu tenho esse perfil participativo, esse perfil de estar sempre, né, em ambientes conversando, explicando sobre os meus pensamentos, né? E eu acho que eu não mudei muito desse perfil, e o que eu colho muito hoje de frutos hoje foi por essas plantinhas que eu plantei ao longo da minha vida. Paulinho, muito bom. Eu acho que eu nunca fui em uma festa, viu, Paulinho? Eu sempre fui um cara bem Tá. comportado, sempre ficava em casa. Eu todo dia minha mãe fazia oração, a gente.
Paulinho, primeira coisa, eu cheguei aqui, eu bebia Gatorade e suco de laranja, entendeu? Então eu não tinha o que fazer. Aí eu fui aprendendo, uma das coisas que eu aprendi na faculdade foi aprender a viver um pouco mais, tá? Mas brincadeiras à parte, eu vou contar 3 pontos assim, vou começar de trás para frente, falando das minhas inspirações. E eu tive a oportunidade, esse primeiro nome que eu vou falar é o professor Milton Amantini. Quem é de Rio Preto sabe quem é esse cara. E ele é professor aqui até hoje, é uma lenda viva aí da fisioterapia. A gente tem que agradecer muito o processo aí que eu, principalmente. E aí, né, esse cara foi o meu primeiro curso de marcha. Lembro hoje, 1998, primeiro ano de faculdade, né, aí fui lá fazer o curso de marcha, treino de marcha lá no primeiro ano de faculdade. Eu não entendia nada, não entendia bulhufas das coisas que ele estava falando, mas enfim. E aí, olha que interessante, depois de um processo de muito mais de 15 anos, eu tive a oportunidade de ir numa universidade por um convite na semana acadêmica e poder dar uma palestra para os estudantes de fisioterapia da faculdade aqui em Rio Preto. E aí o que eu combinei? Eu falei assim, eu quero que o Milton esteja lá, porque eu vou pegar o meu primeiro certificado, eu vou colocar no último slide, vou colocar a foto dele e vou agradecer. Cara, dito e feito. Foi um dia assim que eu falei assim, pô, eu já sou chorão pra caramba, eu brinco aqui, mas eu sou chorão. E aí chegar lá, o cara tava lá, eu falei pra ele levantar, agradeci ele, falei, putz, consegui fazer isso, né, por respeito e tudo mais. Acho que uma coisa que no começo da minha profissão me ajudou. No meio dela, assim, quase pro final da minha formação na graduação, veio a professora Aline Zanella, que é a fisioterapeuta responsável, minha professora com todo respeito, sempre professora, não existe ex-professor. E aí ela surgiu o convite da área da ortopedia. Eu sempre, assim, acho que é uma proatividade que a gente tem de querer fazer acontecer, de querer, né, mostrar o seu lado. E aí no estágio de ortopedia, ir lá atendendo os pacientes encaminhados lá e tudo mais, uns 2 meses antes surgiu a oportunidade de um convite para essa clínica que eu comentei no começo do Pod Físio aí, falando sobre a questão da clínica médica trabalhando com vários fisioterapeutas. Então ela me levou para lá e onde eu aprendi tudo de uma vez. Tudo aquela alavanca de conhecimento lá e estudando e nunca parando de estudar. Então esse é o meu segundo agradecimento. E até uma história que eu dividi esses dias aí, a gente teve a chance de conversar, aí falando sobre a questão que uma vez eu peguei o carro e falei assim, vou fazer um curso de terapia manual. Assim, essa tal de terapia manual, todo mundo falando, a gente sempre buscou a ortopedia clássica, fazer a traumatologia, a desportiva. Aí um cara... Eu tava fazendo uma técnica, tava aplicando essa técnica e aí eu tava com a mão lá e aí esse cara falou pra mim, e eu não esqueci até hoje, falou assim, cara, você tem que ir pra frente porque a sua mão é boa pra trabalhar, sabe? Sem me conhecer, primeira vez que tinha me visto, aí era um tal de Afonso, o Salgado, né, Shigemi, que era o pai da terapia manual na época, que muitas coisas contribuiu e contribui até hoje com a osteopatia, com terapias manuais, com questões emocionais. Então ele também contribuiu muito com a fisioterapia brasileira. Mas a gente tem que... E esse cara me deu o start. Tanto que, tá vendo como que as coisas marcam? O cara, pra ele, eu era mais um aluno. Eu era mais um aluno que ele estava incentivando ali. Eu falava, não, vamos lá, vamos pra frente, põe a mão que dá certo. Só que a partir disso, cara, ó, o gatilho na minha cabeça ficou aqui e foi embora. E com tão pouco o cara conseguiu me ajudar, sem querer, assim, ó, falar alguma pra ele pode ser nada demais, mas pra mim fez a mudança de chave da minha vida e as coisas começaram a triar dentro da terapia manual, da osteopatia. E aí a gente se encontrou. Não preciso nem falar do Bruno, não preciso nem falar do Paulo. A gente triou os caminhos que realmente tinham que se cruzar. E eu espero ser um desses amigos milionários que você falou aí, Paulinho. Tá? Se você não encontrou, tá, se tiver sobrando uma vaga, sou eu. Então, tá? Eu sou o próximo ainda no esquema. E aí, essa questão do aluno, né? Putz, eu nunca fui um cara de estudar na época da escola. Nunca fui um aluno nota 10. Nunca me senti assim, nem no colegial. No colegial é uma puta dificuldade das matérias que eu não curtia. Aí eu cheguei na faculdade, eu era um cara do meio pro fundo. Eu não era um cara da frente. Igual você falava assim, puto, eu gostava de me comunicar. Eu gostava de pegar a bolinha de papel e tacar lá na frente.
entender? Encher o saco das meninas lá na frente, fazer terror lá no fundo, falar de futebol e aquelas coisas. Mas eu tinha um compromisso comigo, principalmente, porque para fazer faculdade foi um pouco mais complicado, Paulinho. Eu tinha FIES, né? E aí eu tive a chance de fazer o FIES para fisioterapia. Foi um dos primeiros FIES que é preenchido à mão. Eu tirei um xerox do FIES e falava quantas TVs você tem em casa, quantos cortes você tem, quantos irmãos você tem. E ia preenchendo esse negócio, né? Isso me deu uma sensação de falar assim, cara, quando eu acabar minha faculdade eu vou pagar esse negócio. Não vai ser minha mãe nem meu pai. E aí a gente começou, né? E eu sempre fui um cara estudioso, gostava muito. E aí eu fui monitor de BMTA, né, que é as técnicas de avaliação, e era um cara que ia pro laboratório de anatomia, acompanhava os caras lá e ficava... Enquanto eu não estava na faculdade, minha faculdade foi à tarde, e eu pegava de manhã, pegava o busão, ou o Carmino, a mãe dele dava carona pra gente pra ir estudar de manhã e ficar por lá, porque a gente, né, tinha aula só à tarde, então a gente aproveitava o tempo livre para poder estudar. Então isso foi uma coisa que me marcou realmente e falava assim, cara, eu tenho que entregar mais. Mas eu não era aluno bonzinho não, tá? Botava terror, mas sempre tirei nota, sempre ficava comparando, tá vendo sua CDF aí da frente, vocês ficam aí fazendo psh, pra trás, psh, e a gente aqui, ó, tirando mais nota que vocês. É uma coisa que quando eu encontro, né, os amigos aí da turma aí, a gente conta história boa. Mas se você perguntar pra mim o que é um aluno bom pra você, que é uma das perguntas que o Bruno fez. Cara, o aluno bom é o aluno que ele consegue ao mesmo tempo estudar, ele consegue aproveitar, ele consegue se relacionar, ele consegue se comunicar e ele consegue fazer o bem às pessoas, tá? Então, eu acho que a parte técnica é a mais fácil de moldar, Paulinho. Só que o caráter, o valor, a família, isso ninguém compra. Então, quem tem isso ajuda a muito construir um profissional decente, com caráter. Então eu vejo muito isso nas pessoas e eu procuro. A parte técnica a gente fala assim, a gente molda, né? A modelagem ela pode acontecer, né? Deixa o povo comigo lá 6 meses que eu arranco o couro do povo e eu faço isso aí mudar no semestre. E a gente vê isso e constrói isso de uma maneira natural. E me considero esforçado. Eu não me considero um cara estudioso ou um cara inteligente. Eu acho que eu sei o importante de uma pessoa é você saber onde se encontram as suas limitações. E você procurar andar com pessoas que fazem coisas diferentes do que você faz. Porque vocês juntos vocês conseguem ajudar um ao outro. E a gente consegue crescer. Então eu tenho muito isso na minha cabeça. E é mais ou menos... Só que hoje, Paulinho, a diferença do começo é que eu não tomo mais suco de laranja. Aí mudei o suco. O suco tem espuma e tem espuma branca agora. Mas é isso, é um pouquinho aí da história que a gente tenta se divertir também para quebrar um pouco o gelo, mas eu aprendi a tomar e tem amigo meu que me ajuda. Eu achei fantástico, cara. E é bem isso mesmo. E só para concluir também, né? Duas coisas importantes que você falou aí. Eu, quando eu me formei, né, eu estava no finalzinho da faculdade, nem me formei, não, estava no último ano da faculdade, ali para terminar, e eu lembro que eu comecei a pensar em pós-graduação. E ali eu tive o contato também com o material do Afonso, que você comentou aí agora, né, o Salgado, que ele trazia um curso de pós-graduação para Lins e tal. E eu falei, bom, é uma área que me fascina, uma área que eu acho que. Mas estava na contramão de tudo aquilo que o pessoal estava no momento, né? Porque eu falo que a fisioterapia, eu falo com os alunos isso, né? Ela vem lá atrás da cinesioterapia, onde depois se movimentou para eletroterapia, para depois onde foi para terapia manual, e agora a gente está voltando a falar de cinesioterapia de novo, né? Então a gente está, ela fez muito isso, né? Fisioterapia. E aquele processo era eletroterapia e tal. E eu falando de terapia manual, e meus professores falavam: você quer fazer o quê? Bruxaria? O que é isso? Você acha que as coisas se resolvem por mágica? Porque eles queriam me vender ainda a eletroterapia, né? E eu falo que o Afonso ele abriu minha cabeça para a fisioterapia. Hoje, se eu tenho um paciente numa perspectiva mais ampla, né, nesse contexto mais amplo, tudo me fez abrir essa cabeça naquele curso de pós-graduação que eu fazia naquele momento e que fez toda a diferença na minha vida profissional. Se eu penso diferente na fisioterapia, se eu raciocino meu paciente diferente hoje, foi graças àquele curso de pós-graduação que eu fiz lá atrás. Né?
E também nunca foi fácil para mim, viu, Thiago, Bruno? Eu falo que sempre, cara, eu tive dificuldade pra caramba para estudar. Eu sempre me considerei, mas sempre, muito burrão, sabe? Então eu tenho que ler várias vezes a mesma coisa para eu fazer um esquema. Aí quando eu faço um esquema, eu sou muito visual. As coisas já entram na minha cabeça conforme eu vou montando um slide ou rabiscando num papel. Então eu falo que eu fui muito esforçado e muito mediano. Não era aluno de, nunca, se pegar a história escolar hoje, nunca fui aluno nota 10, né? Eu sempre era aluno que passava. Eu era aluno que sempre quando eu passava eu vibrava, não importa qual a nota. Então, era aluno nota 7,5, nota 8, às vezes 5 a buscar no exame. Então, eu falava que era mesmo esforço para corresponder àquilo que eu queria. E para terminar aí, eu esqueci da pergunta que o Bruno falou, quem que é o aluno hoje, o bom ou ruim, né? E eu tenho, assim, uma propriedade de falar sobre isso, porque eu lido diariamente com os meus alunos há 20 anos, né? Eu falo para você que eu falo muito para eles isso também, né? Que não é só tirar a nota 10. Pelo contrário, eu tinha um professor na nossa graduação que ele falava que o melhor aluno é aluno que tira entre 5 e 8. Por quê? Porque se ele tirou 5 e ele tem responsabilidade, ele vai para o exame, passa e honra o compromisso dele, né? Então ele fala que sempre do 5 ao 8 é um aluno bom, que o aluno menos que 5 não tem compromisso e o aluno que só tira 10 também não tem trejeito aí para conseguir buscar as oportunidades. Então, eu falo que esse perfil de aluno que ele corresponde ali aprendendo, tem responsabilidade, tem interesse. Eu falo para os alunos de estágio hoje que eu quero chegar no estágio, eu quero ver brilho nos olhos. Eu falo, cara, vocês têm que estar vibrando por estar aqui, porque Deus deu oportunidade para vocês na fisioterapia de estar no momento onde tem um paciente que vem aqui de carne e osso para você estudar essa situação, né? Para você estudar esse caso clínico. Você não precisa saber de tudo, vai para casa à noite, estuda. Se você não sabe de tudo que você precisa saber para atender essa paciente, pega suas dúvidas, vai à noite, ele volta amanhã, ele volta depois da manhã, e você vai lá e depois você corresponde com aquilo que você deixou a desejar naquele momento. Mas ele tem que ter interesse, porque tem aluno que nem interessado nisso está. Tem aluno que pegou o paciente, ele não sabia nem o que tinha para fazer de avaliação, de tratamento, dormiu à noite ali tranquilamente com o seu travesseiro e não vai buscar é, 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 sanar ali o que ele tem de dúvida, o que ele precisa ter a mais para fazer um melhor atendimento. Não saber é o que eu mais não sei, não é nada da minha vida, mas não sei o que sei. Só que se você fala uma palavra para mim agora, você me conta uma situação agora que eu não sei, eu vou procurar bater o Google aqui ou buscar um livro para eu conseguir buscar uma informação sobre esse assunto, porque tem interesse sobre aquilo. Agora, o perfil de aluno é esse. E como você mesmo disse, que se relaciona muito bem. Então, essa pessoa hoje está faltando muito, né, na sala de aula. Uma pessoa que tem comunicação com o fundão, com a frente, com os outros anos, que assume uma atlética, que assume uma diretoria aí de um diretor acadêmico, que faça além. Então, esse perfil de pessoa mais engajada, né, na fisioterapia, que coloca a fisioterapia como prioridade na sua vida, é o perfil de pessoa que tem para dar certo. Então, eu escolheria hoje esse perfil hoje para pensar que é uma situação de sucesso. E olhando para trás nossos ex-alunos, quem tinha esse perfil na graduação está trilhando o caminho. Então eu falo que tem que ter responsabilidade e brilho nos olhos aí para fazer diferente. Será que o Brunão tem história? Nossa senhora. Eu tenho, mas vou deixar pra próxima. O resumo, né, que eu acho que é mais ou menos o resumo aí, é que não existe... Bom, as melhores notas não são necessariamente as melhores oportunidades. Então, se você tira as melhores notas, continue estudando muito, mas não deixe passar as outras oportunidades que você tem na sua vida, em especial o relacionamento, poder olhar para o lado e aprender com todo mundo que está perto e não achar que porque você tem as melhores notas está tudo certo e isso é suficiente. E eu acho que o outro lado é super importante. Se você não tem as melhores notas, quer dizer, se você tem notas muito ruins, a gente tem aqui belas histórias de quem também já teve notas muito ruins. Eu também nunca fui bom aluno. Mas sempre é possível a gente mudar isso e a gente criar novas oportunidades. Então basta você estar atento a tudo que está acontecendo, se dedicar. Se você perguntar para mim qual foi o perfil de aluno que você foi, eu acho que eu fui um perfil de aluno de muita sorte, porque eu tive gente muito boa do meu lado e eu sou muito atento a quem está do meu lado. Então eu aprendi muito
com todo mundo, desde meus colegas de sala. Aprendi muito com os meus professores. Aprendi muito com vocês que estão aqui hoje, Paulo, Thiago. Aprendi muito com os nossos professores da Ebrafim. Aprendo muito, né? Sou um aluno constante e eu acho que esse é o perfil que eu acredito do bom aluno aí e a necessidade para as coisas andarem.